Caríssimos alunos, caríssimas alunas deste curso de Teoria da Predestinação. É um curso totalmente original, exclusivo, né? Não existe nenhum outro curso sobre Teoria da Predestinação no planeta no momento. Talvez venha existir, né, posteriormente, tomara que existam, né? Essa teoria da predestinação, conforme já explanado na introdução e no desenvolvimento, ela articula com outras teorias predestinatórias, com outras teorias reencarnacionistas e com teorias do multiverso. Ela articula, ela compara, ela se relaciona, ela utiliza outras teorias, né, para comparar premissas, comparar as bases fundantes, comparar conceitos, terminologias, né? O percurso biológico foi seguido para se conduzir a teoria, né? É nesse sentido, né? Articula conhecimento de teologia, ciência da religião, psicologia, né? E no devido momento vai articular também conhecimento estatístico, né? Neste vídeo de encerramento, o que eu vou fazer é fazer uma síntese, né, das três teorias da predestinação que foram utilizadas no referencial teórico dessa segunda versão da teoria da predestinação, aplicada pela série de publicações, né, que é a teoria da predestinação calvinista, a católica e a budista, as três utilizadas, embora existam as outras que serão usadas posteriormente, por exemplo, na revisão sistemática, depois na referencial teórica que vai ser conduzido, que vai embasar, né, a construção das sessões psicoterapêuticas, também na etapa final que vai ter uma sessão teórica, que vai ser a lente teórica para ser realizadas as análises estatísticas quantitativas. Né? E depois de fazer uma síntese dessas três teorias da predestinação, eu vou rever alguns conceitos, né, e mencionar alguns tópicos que não foram abordados nem no vídeo de introdução nem no vídeo de desenvolvimento. E depois continuar com esse vídeo de encerramento. Vamos lá. A ideia de se prever o futuro não é nova. Não é eu que estou inventando essa ideia, né? O prever o futuro. Não. Os cientistas também não inventaram isso, né? Embora um dos dois objetivos clássicos da ciência seja prever os acontecimentos futuros e um outro deles explicar os fenômenos, antes de existir a ciência como nós a concebemos atualmente, os seres humanos já tinham, né, a curiosidade e a necessidade de conhecer a realidade sobre a vida, verdade, Deus, o homem e o cosmos. Tá. Por exemplo, na obra de Eisenhower, 2007, que é bem citada na teoria da predestinação, o mesmo fala o seguinte, abre aspas, a tentação de fazer previsões para o futuro, distante ou imediato, acompanha a humanidade desde tempos imemoriais. Coexistem dentro de nossa mente tentativas de usar os dados disponíveis presentes, examinar o que já sabemos do passado e estabelecer visões que pretendemos objetivas com os desejos que abrigamos como gostaríamos que fosse o futuro. É uma maneira possível de lidar com a imprevisibilidade e com a real impossibilidade de estabelecer previsões de fato objetivas. Fecha aspas. São palavras de Elisic, né? Esses tempos memoriais que ele falou, né? A humanidade, desde tempos memoriais, né? Ela já tem essa tentação, essa vontade, essa curiosidade, essa necessidade de fazer previsões para o futuro. Esses tempos memoriais começou lá no primeiro ser humano, né? Para quem acredita na Bíblia foi Adão e Eva, né? Para quem não acredita na Bíblia, pode imaginar aí um ser humano qualquer, um conjunto de seres humanos lá no passado, seja Homo sapiens, seja lá o ser humano que você pensou. Então, esse memoriais é de lá. Desde o primeiro ser humano existente, ele já tinha vontade de saber o que ia acontecer. Né? Essa curiosidade já foi embutida na mente do ser humano, na psique humana. Né? Então não é de hoje, isso não é novo. E com o tempo, conforme os seres humanos foram evoluindo, né, os seus conhecimentos foram se acumulando, né, de uma geração para outra, né, e depois foram criadas as primeiras escolas, universidades, né, vieram os filósofos, né, escribas, por aí vai teólogos, né, a ciência ela foi criando formas, se tornou aquilo que é chamado ciência, né, foi passando uma fase para outra, foi evoluindo até chegar à ciência moderna, né.
essa capacidade de prever acontecimentos mediante técnicas, né, metodologias, né, que nós chamamos de métodos científicos de uma forma genérica, mas existem metodologias científicas, paradigmas, teorias, leis científicas, né, abordagens, né, bases procedimentais, técnicas gerais específicas de pesquisa. Aí essa capacidade foi aumentando, essa capacidade de prever acontecimentos foi aumentando, né? Mas esta ideia, essa necessidade de prever acontecimentos, é desde lá, o primeiro ser humano, não é nova. Essa teoria também não está querendo prever nada, ela só está querendo testar as hipóteses de que a humana seja predestinada, seja imutável, corroborá-las ou não. Independentemente dos resultados, a pesquisa vai se conduzir até o fim. Enquanto eu estiver vivo, eu vou conduzir essa pesquisa, eu vou avançar até o fim. Agora eu vou explicar, sintetizar as três teorias da predestinação que foram utilizadas na segunda versão da teoria da predestinação, publicadas pelas publicações, né, e que foram utilizadas para a comparação com essa teoria. O que eu tenho a dizer sobre a primeira teoria da predestinação utilizada, né, por exemplo, a calvinista, né, é o seguinte, né, a essência dela. O ponto de partida da teoria da predestinação calvinista, conforme já salientado no vídeo de desenvolvimento, é a onipotência e a onisciência divinas. Né? Onipotência, Deus é todo poderoso. Né? Ele pode fazer o que quer, do jeito que quer, com quem quer, quando quer, porque quer. Isso é onipotência. E onisciência é ser todo sábio. Todo sábio é saber tudo, a resposta para todas as questões, ele ter as soluções para todos os problemas, ele conhecer todos os caminhos possíveis para se alcançar quaisquer objetivos, sonhos, planos, projetos, etc. Isso é ser onisciente, e Deus é. Isso inclui saber totalmente, milimetricamente, minuciosamente a vida humana, individual e coletiva. Né? Então, este é o ponto de partida da teoria da predestinação calvinista, que é também o mesmo ponto de partida teológico e filosófico adotado na teoria da predestinação. Só que diferente de Calvino, né? João Calvino não acreditava que a predestinação era absoluta, vamos dizer assim, no sentido de que todos os detalhes da vida humana foram predestinados. Ele acreditava que até certo ponto foram predestinados. Por exemplo, ele diz, né, que Deus, né, antecipadamente escolheu certos homens a vida eterna e outros homens a morte eterna. Ou seja, antes de seres humanos nascerem, o próprio Deus já definiu. O João, o Henrique e o Pedro vão ser salvos. O Henrique, o Joaquim, o Filipe, o Bartolomeu não vão ser. Vão ser instruídos. Pronto. Esses vão ser salvos porque eu percebo que antes deles nascerem, eles merecem, porque lá tem um coração durante a vida deles, vão fazer isso, aquilo, de bom, vão ajudar pessoas, etc., vão contribuir para a sociedade, etc. Então por isso eles vão ser salvos. Os outros vão ser instruídos, porque eu percebo que eles, antes de nascer, quando eles nascerem, vão ser pessoas ruins, vão ser honestos, vão ser infiéis, vão ser cruéis, enfim. Então por isso eles vão ser instruídos. Seja lá os motivos, né? Deus é o poderoso, ele decide o que ele quiser. Se ele quiser salvar, se ele quiser destrói, ele tem poder para isso, ele é poderoso, né? Mas a teoria da predestinação calvinista, ela diz, né, que Deus escolheu determinados homens eternos e outros a morte eterna, mas ela não afirma que todos os detalhezinhos da vida humana, individual, coletiva, foram predestinados. Então, do ponto de vista de Calvino, a predestinação não é absoluta igual na minha teoria. Na minha teoria eu afirmo, né, que tudo o que a gente já foi escrito. Trata-se o que acontece, o que vai acontecer na vida, é o destino absoluto futuro, o destino absoluto, e o destino absoluto que já aconteceu no passado, o destino absoluto que está acontecendo no presente, e o destino que vai acontecer no futuro. E o destino absoluto ele é imutável, né? Conforme explanado na teoria. Diferente da teoria de João Calvino, né? Que ele segue para outro rumo, ele tem as bases dele. O nosso ponto de partida é o mesmo, onisciência e onipotência divinas, mas né, a explicação que dá é outra. Por que a explicação é outra? Porque as bases que ele utiliza na teoria dele são diferentes das bases que eu utilizo.
Assim como ele utiliza bases bíblicas, eu também utilizo as mesmas bases bíblicas. Quando ele fala da onisciência onipotente divina, como é que ele concluiu que Deus é onipotente com base na Bíblia? Como teólogo, ele estudava bem a Bíblia, teologia, ciências, religiões, e ele usou os conhecimentos teológicos para concluir que Deus é onipotente e usou isso como base para iniciar a teoria da predestinação dele. Tudo bem, então este ponto eu também segui, com base nos conhecimentos bíblicos, teológicos, eu concluí que Deus é onipotente e eu tomei isso como base para elaborar a teoria. Tá. Mas as evidências empíricas que eu tenho na teoria ele não teve. Por exemplo, ele não consultou uma cartomante, ele não acompanhou a capacidade preditiva dos eventos narrados por ela no decorrer do tempo. Isso eu fiz. Então essas experiências que ele não viveu, por isso que ele teve um outro ponto de vista. Ele não afirmou que tudo que foi predestinado ocorre detalhadamente humano, que todos os detalhes humanos foram destinados, porque ele não passou por experiência, então chegou a outras conclusões. Ele usou apenas conhecimentos bíblicos. Esses conhecimentos empíricos ele não utilizou. E as bases científicas que eu estou utilizando, sejam elas as teorias da predestinação que eu utilizo como referência teórica, as teorias reencarnacionistas também eu estudo, as teorias do multiverso que eu estudo. Ele não usou as mesmas, embora ele tenha articulado com outras teorias semelhantes para as obras dele, ele não usou as mesmas. Então isso dá um rumo diferente para as pesquisas. E as metodologias que eu proponho executar nas próximas etapas não foram as mesmas propostas. Não sei se ele conhecia, por exemplo, a relação familiar, qual é o nível de entendimento dele, técnicas, psicoterapia de uma forma geral, não sei. Eu não conhecia João Calvino pelas obras que eu consultei dele, não consegui identificar qual é a familiaridade que ele tinha com constelação familiar, com TRM, TPM, uma análise qualitativa, não sei. Mas o que eu sei é que o ponto de vista da teoria dele é diferente da minha por essas razões. As bases teológicas são basicamente as mesmas, embora ele era evangélico e eu testemunho de Jeová, são diferentes, as bases são basicamente as mesmas. As bases empíricas são totalmente distintas, teve experiências totalmente das minhas, e as bases científicas também são distintas, às vezes das minhas. Por isso, a teoria dele é uma numa direção e a minha noutra. Isso em relação à teoria da predestinação calvinista, e comparando com a minha. Agora eu vou fazer o mesmo com a teoria da predestinação católica, que é do famoso Agostinho, considerado Santo Mártir pelo Vaticano. Ele faz uma explicação de que a liberdade de escolha, o livre-arbítrio humano, ele é bem reduzido. Nós somos bem limitados, realmente é verdade isso. Na minha teoria também corroboro isso, E ele concluiu isso, essa foi uma conclusão que ele chegou. Não foi uma hipótese, foi uma conclusão. E como é que ele concluiu isso? Também pela mesma base teológica que eu tenho. Só mudou a questão das doutrinas, lógico, as doutrinas que foram doutrinas católicas, Agostinho era um teólogo católico, de teologia, filosofia na igreja católica. Para quem não conhece como é que funciona na igreja católica, para se tornar um padre, o padre diocesano, ele tem que cursar 4 anos de filosofia no seminário, seguidos por 4 anos de teologia no seminário, ao todo 8 anos, para depois ser ordenado um sacerdote, um presbítero. E isso para ele ser da ordem diocesana. Para ele se tornar um franciscano, que, se eu não me engano, Agostinho era franciscano e não era diocesano, Agostinho ele teve que cursar 3 anos a mais, É o aspirantado, noviciado e apostolado. Não lembro se é exatamente nessa ordem, mas são 3 anos que antecedem o curso de filosofia. Ele cursa 3 anos lá no seminário, depois 4 anos de filosofia, 4 anos de teologia, e depois vem a ordenação de um sacerdote franciscano. Então esses são os procedimentos da igreja católica para se tornar sacerdote. Após todos esses cursos, nesse entendimento teológico e filosófico, Agostinho concluiu que a liberdade de escolha dos seres humanos ela é reduzida, muito reduzida, quando comparada com as das criaturas espirituais, sejam elas boas ou más.
E essa conclusão que ele chegou, eu também cheguei, comparando a liberdade de escolha dos seres humanos com a dos anjos, né, bons ou maus, com a de Satanás, com a de Jesus, com a de Deus poderoso, dá para se perceber, né, por relatos bíblicos, né, e até de diferentes religiões, tanto relato bíblico do ponto de vista do catolicismo, né, do ponto de vista da igreja evangélica, do ponto de vista dos mormons, do ponto de vista do espiritismo, do ponto de vista da questão fazendo uma comparação, todas elas, né, apontam na mesma direção, que a liberdade de escolha humana é muito reduzida. É claro que cada um tem a mesma precisão do nível de liberdade que o humano tem. Na minha teoria, eu deixo isso bem preciso, bem esclarecido, né? Diferente de outras teorias, né? E diferente, né, da minha teoria, que eu digo, né, que todos os detalhes humanos foram minuciosamente predestinados, Agostinho não concordava com isso. Embora ele concordasse que a vida humana é predestinada, né, que a ação divina sobre a natureza humana, né, ela tem o objetivo de restaurar a sua integridade moral, né, e que por conta disso a liberdade humana ela é limitada por diversas circunstâncias condicionantes, né, como por exemplo a fraqueza inerente à natureza em razão do pecado original do qual somos herdeiros, ou seja, a interferência humana acabou provocando, né, essa limitação, essa inferioridade da escolha em relação à liberdade das coisas pessoais, né? O autor ele não admite que o sujeito moral possa tomar decisões virtuosas por si mesmo, dada a defectividade de sua vontade, por sermos imperfeitos, por sermos mortais, por possuirmos uma natureza humana egoísta, de uma forma geral, ou má, de uma forma geral, nossa liberdade é tão reduzida que nós podemos decidir por nós mesmos ser virtuosos no mais pleno sentido. Ou seja, em outro caminho, Agostinho entendia que não existe ser humano santo. Ninguém aqui é santo. E realmente existe ser humano santo, 100% honesto, 100% científico, não existe isso em religião nenhuma. Se algum religioso acha que é santo, acha que é honesto, acha que é puro, acha que é justo, porque não entende da Bíblia e não entende da natureza humana. Quando a gente fala que a gente é honesto, não estou dizendo que todo mundo é desonesto, não é isso. Quando a gente fala que a gente é honesto, a gente quer dizer que a gente se esforça para aplicar a honestidade, para ser íntegro, para ser ético, para a gente fazer o bem ao próximo, para a gente seguir o que a legislação determina. É isso que a gente quer dizer. Comparado com outros humanos, a gente não é, por exemplo, um criminoso, a gente não é um terrorista, a gente não é uma pessoa má. Então, nesse sentido, a gente pode dizer, a gente é honesto, né? No sentido relativo, né? Não no sentido absoluto, quem é que é 100% honesto, quem é que não erra. Não existe, todo mundo erra, todo mundo é pecador. Por mais honesto que seja, em algum momento pode falhar. Então, era isso que Agostinho quis dizer, né? Por isso que nós não podemos ser virtuosos no mais pleno sentido, né? Por conta da imperfeição, nós somos imperfeitos, todo mundo é imperfeito. Por melhores que a gente possa ser em algumas aspectos da vida, a gente nunca vai ser perfeito nesse sistema, né, de coisas, né? Era isso que ele quis dizer. E relacionando essa questão da imperfeição com o livre-arbítrio, né, que a imperfeição acabou minando uma liberdade de escolha muito limitada, né, Agostinho fez vários questionamentos interessantes. Ele, por exemplo, perguntou, né, até que ponto o ser humano ele pode ser considerado livre e responsável por seus atos se ele tem diante de si a presença do Criador, um ser supostamente exterior que influencia em suas tomadas de decisões. Em outras palavras, Agostinho reconhecia que as decisões humanas na Terra são moldadas, influenciadas, elas são guiadas por decisões do plano metafísico, do plano espiritual. Ele citou aqui Deus, ele falou Criador, né? Ele falou Criador, é um ser posterior que influencia as tomadas de decisões, mas eu vou até além. Não é só Deus que influencia as ações humanas, não. Jesus influencia, os anjos, os serafins, os querubins influenciam, os demônios influenciam, Satanás influencia. Tudo que a gente faz aqui na Terra, seja bom, é influenciado. Se a gente faz alguma coisa ruim, tem demônio influenciando. Tem Satanás influenciando. Se a gente faz alguma coisa boa, é Jesus, os anjos bons e é Deus influenciando. Com certeza. Tá?
Então existem criaturas espirituais boas e existem criaturas espirituais ruins. Todas as decisões humanas são influenciadas por essas criaturas. Tá? Nada que a gente decide aqui na Terra é só a gente que decide. Então, assim, dá para perceber que realmente a liberdade nossa é reduzida. Né? Aquilo que foi predestinado para a nossa vida acontece por quê? Porque existem forças espirituais, invisíveis, criaturas espirituais, mas mudando, influenciando, guiando a trajetória da vida de cada um. Por exemplo, você, meu aluno, já ouviu falar que cada ser humano tem um anjo da guarda? Então, não há uma literatura científica que prove isso, né? Mas a teoria aponta nessa direção. A teoria da predestinação Calvino aponta nessa direção. Ele citou só Deus, não falou que existe um anjo da guarda para cada ser humano. Mas eu estou afirmando com base no raciocínio dele, que da mesma forma que ele está dizendo que Deus influencia as tomadas dos anjos humanos, Jesus também, os anjos também, as criaturas espirituais todas influenciam nossas decisões. E por que não acreditar que cada ser humano tem um guia que possa se denominar um anjo da guarda, que está guiando a nossa vida? Por que não? Né? E por que não? E qual o problema de acreditar nisso? Qual o problema, por exemplo, relacionar isso com a Bíblia? Não tem nada na Bíblia que questione isso, né? A segunda questão que ele levantou, tocante na natureza humana, propriamente dita, ele perguntou o seguinte: por que o homem deve ser condenado por atos maus se nasceu em uma realidade que está marcada pela presença do mal na figura do pecado? Em outras palavras, né? Foi nós que decidimos ser pecadores mortais? Quando eu nasci, eu falei, não, eu quero ser pecador e eu quero morrer um dia. Você decidiu isso? Ser pecador imortal? Não, ninguém decidiu isso. Era isso que ele estava falando. Ué, mas a gente não decidiu ser pecador imortal, a gente já nasceu assim, isso não é consequência nossa, é consequência, seja de Adão e Eva, seja lá de quem for, Satanás, que influenciou, seja lá quem for, o principal responsável por isso. Ué, então as ações ruins que a gente realiza não são totalmente culpa nossa, não são dolo. Primeiro não são dolo, não são intencionais, são culpa, né? Não intencionais. E mesmo assim a responsabilidade das ações humanas ela é bem reduzida. Por quê? Porque a responsabilidade maior é de predestinação humana, do responsável pelo pecado, do responsável pela morte, do responsável pelo desvio da raça humana, seja ele Satanás, demônio, seja quem for. Então, quer dizer, ele entendeu direitinho a questão da responsabilidade das ações humanas más. Os seres humanos têm responsabilidade? Tem. Até a sorte, mas a responsabilidade maior é quem predestinou essas ações. Os seres humanos já foi predestinado a ser assim, né? Nós já nascemos desses pecadores imortais. Nós não somos 100% responsáveis por o que fazemos, nem de bom nem de ruim. O que não diminui, né, a responsabilidade que fazemos, a ponto, por exemplo, de dizer que o ser humano não vai ter que ser penalizado por um crime que cometeu. Não é isso. O fulano matou o Beltrano, então não vai ser responsabilizado porque não foi culpa dele ter nascido perfeito, não é isso. Ele vai ser responsabilizado, lógico. Cada ser humano que fizer coisa vai ser responsabilizado, de acordo com a legislação civil, penal, etc. né? Pelas leis divinas também, mas a responsabilidade dos nossos humanos não é total, ela é parcial, esse é o ponto, né? Então, comparando a teoria de predestinação católica com a minha, são pontos a considerar. Agora eu vou fazer uma análise da teoria da predestinação budista com a minha, né? Na budista também, o ponto de partida é a onisciência e a onipotência divina, tal como o ponto de partida da minha teoria de predestinação. Mas diferente da minha teoria, que eu digo que todos os detalhes humanos foram minuciosamente predestinados antes de nós nascermos, na budista, ele é afirmado por Goenka que nem tudo que acontece na nossa trajetória de vida está naturalmente predestinado. Na obra de Hart, de 1986, por exemplo, falando sobre a teoria de predestinação budista, de Goenka, ele diz o seguinte: abre aspas, o Senhor está nos dizendo que tudo na vida é predestinado? Bem, as nossas ações do passado certamente irão gerar efeitos, bons ou maus. Elas determinam o tipo de vida que temos, a situação geral em que nos encontramos. Mas isso não significa que tudo que nos acontece esteja predestinado, determinado pelas nossas ações do passado, que nada mais pode acontecer. Não é assim.
As nossas ações passadas influenciam o fluxo das nossas vidas, dirigindo-as para experiências agradáveis e desagradáveis. Mas as ações presentes são igualmente importantes. A natureza deu-nos a habilidade de nos tornarmos senhores das nossas ações no presente. Com isso, podemos mudar nosso futuro. Então, essas palavras estão dizendo o seguinte: a vida humana é predestinada até certo ponto. Muita coisa que acontece já está escrito, a gente consegue mudar. Mas isso não é absoluto, é relativo. Tem muita coisa que podemos mudar. É conforme ele concluiu, com este domínio, né? E que domínio, né? O domínio é a habilidade de sermos senhores das nações. A liberdade que temos para tomar decisões. Do ponto de vista dele, né? Ele acredita que nós, humanos, vamos tomar decisões. Nós estamos usando a nossa 100% da nossa liberdade em determinadas decisões, todas as determinadas decisões nós usamos 100% da nossa liberdade, e por essa razão nós conseguimos mudar o nosso futuro com base nessas decisões tomadas por 100% da nossa liberdade, é o que ele está dizendo. Agora, de acordo com a minha teoria, como é que fica essa questão das decisões que tomamos no dia a dia? Vamos raciocinar um pouco. Do ponto de vista, de uma perspectiva reduzida, uma perspectiva reduzida, eu decidi hoje acordar às 6 horas da manhã. Tá. Acordei, fiz higiene pessoal matinal, vesti minha roupa, tomei café, saí de casa, fui resolver meus assuntos da parte da manhã, depois almocei, depois resolvi os assuntos da parte da tarde, depois terminei o dia, resolvi durante o dia, jantei, banho, enfim. Então esse foi o cronograma durante o dia. São várias decisões durante o dia, né? Aí eu pergunto, né, do ponto de uma perspectiva reduzida, quem é que decidiu fazer isso? Fui eu que decidi fazer isso durante o dia? Ou antes de eu nascer? Isso que eu fiz hoje já estava escrito, já estava estruturado, eu ia acordar, o que eu ia comer no café da manhã, a roupa que eu ia vestir, a cor da minha roupa, quantos passos eu ia dar para chegar até o banheiro, fazer higiene pessoal, quantos passos eu ia dar, de repente, até a cozinha para tomar café, quantos passos eu ia dar a cada um dos locais que eu estive hoje, né? Exatamente com quais pessoas eu ia falar, quem são essas pessoas, quantas palavras eu ia usar, qual a entonação que eu ia usar, quais os resultados que eu ia ter. Conforme a vida foi predestinada, tudo isso já estava escrito. Então aí eu começo a raciocinar o seguinte: sendo que tudo isso já estava escrito, que até mesmo demônios conseguem acessar, se os demônios acessam, né, os anjos bem acessam um nível maior, uma precisão maior, Jesus também, uma precisão maior ainda, e o Todo-Poderoso, então, aí ele conseguiria falar, retratar, escrever, fazer um livro sobre cada milionésimo segundo do meu dia. Né, de tantos detalhes que haveria, né, para retratar. Então, assim, do ponto de vista da minha teoria da predestinação, numa perspectiva reduzida, a gente diz, né, fui eu que tomei as decisões. Né, até porque se a gente sair por aí falando que as decisões que a gente toma, que a gente faz, a gente decide, a gente vai ser ridicularizado, né? E começa a ser ridicularizado. Vai, por exemplo, uma audiência, foi chamar uma audiência, vai falar com o juiz, por exemplo, né? O juiz questiona, por que você fez isso aqui? Não, isso aí eu fui eu que decidi, não, isso aí já estava predestinado. Vai rir você vai falar, então você está preso, vai ficar 10 anos na cadeia, vai pagar uma multa, sei lá, vai fazer, entendeu? Ele vai rir de você. Então a gente não vai sair por aí falando que não é a gente que decide, né? Então a gente toma decisões, a gente, claro, a gente para se mostrar responsável, para assumir responsabilidade, a gente afirma que a gente toma decisões, isso numa perspectiva reduzida. É melhor afirmar que nós decidimos. Mas uma perspectiva mais apurada, refinada, ampliada, considerando não só o que acontece aqui no plano físico, mas também no plano metafísico, né? Como todas as nossas ações, né, conforme até relacionadas com as teorias da predestinação, elas são influenciadas por criaturas espirituais boas e ruins, a nossa responsabilidade sobre os humanos é muito reduzida, a nossa liberdade é muito reduzida,
Muito mesmo. A tal ponto de nós concluirmos que as decisões que nós aparentemente tomamos, elas já foram tomadas antes de nós até sabermos, até planejarmos tomar essas decisões. Eu estou pensando em decidir marcar um encontro com uma pessoa. Por enquanto eu estou pensando, mas ela já está escrita. Esse encontro com uma determinada pessoa já foi escrito. Se ele vai acontecer, se vai, se a pessoa vai aceitar o encontro, não vai, o que vai ser conversado, o que vai ser resolvido, o que vai acontecer, se essa pessoa vai permanecer na nossa ou não, isso já foi escrito. Então, assim, numa perspectiva reduzida, nós entendemos que nós vamos marcar um encontro, nós vamos tomar uma decisão, mas numa perspectiva ampliada, mais refinada, nenhuma decisão humana vai ser tomada porque elas já foram tomadas. Tudo isso já foi escrito. Nós não conseguimos perceber isso de uma forma totalmente clara no decorrer dos acontecimentos do nosso dia a dia. Nós não conseguimos perceber isso com toda clareza. É só quando a gente realmente começa a raciocinar, utiliza a nossa cognição e a intelectualidade, começa a raciocinar tanto de forma indutiva, como de forma dedutiva e de forma abdutiva, é que a gente começa a chegar às conclusões certinhas, partindo da onisciência e onipotência divina, partindo, por exemplo, das experiências que eu mencionei, das evidências científicas que eu mencionei, vídeo de desenvolvimento. E aí a gente começa a chegar às conclusões corretas sobre a liberdade humana, sobre a responsabilidade humana, e relacioná-la com a predestinação, possibilidade e mutabilidade humana. Então essas são as similaridades e dessemelhanças entre a minha teoria e a teoria da predestinação budista. Feito isso, feito essa comparação, dá para se concluir que a minha teoria da predestinação ela é mais rigorosa nessa questão de afirmar que a vida é predestinada. Enquanto as outras elas são flexíveis nesse sentido, não fala que até certo ponto é destinada e até certo ponto não. A minha é bem rigorosa quando afirma que ela é destinada. Ela é literalmente destinada. É o ipsis literis, né? O que a gente vive é o ipsis literis lá do que foi escrito pelo agente predestinador principal. Então é isso. Agora, eu vou mencionar os pontos adicionais que não foram mencionados nem no vídeo de introdução e nem no vídeo de desenvolvimento. Por exemplo, eu falei lá no vídeo de desenvolvimento, estágio atual da teoria da predestinação, que está na fase pré-paradigmática, pelas razões apontadas lá, E agora, depois de tudo isso, algumas questões foram levantadas. Por exemplo, quais os efeitos de uma nova teoria da predestinação sobre o servo de Deus ao redor do mundo? Será que, por exemplo, as religiões, e eu cito no artigo que essas temos de Jeová, pode ser ampliado, por exemplo, mormons, espíritas, católicos, evangélicos, eu cito essas porque são denominadas cristãs. Será que as religiões cristãs, dos cristãos, adotariam uma doutrina da predestinação como essa minha, como parte de suas doutrinas? Será que esta teoria da predestinação serviria para aumentar o amor dos humanos pelo Criador ou afastaria a humanidade ainda mais dele? Vamos supor que eu consegui conduzir essa pesquisa até o final, pelas metodologias propostas, e vamos supor, são as suposições, vamos supor que eu corrobore as 5 principais revistas elaboradas para essa teoria, que a vida humana é predestinada, previsível, imutável, que o livre-arbítrio é duplamente relativo, que o agente predestinador principal seria Deus e Satanás, os dois juntos, Deus que destina o bem e Satanás o mal, que Jesus, por exemplo, seria o agente predestinador secundário, que os demais agentes nem seriam predestinadores, seriam apenas agentes. Vamos supor que as 5 hipóteses forem confirmadas. Quais serão os efeitos disso sobre a vida humana, principalmente daqueles que acreditam em Deus da forma que o cristianismo,
as religiões que se denominam cristãs, dando forma como essas variantes religiosas denominadas cristãs entendem, né, a vida humana, entendem o livre-arbítrio, entendem os atributos de Deus, amor, poder, justiça, sabedoria. Quais são os efeitos desta confirmação dessas cinco suppostas teorias sobre esse entendimento desses religiosos, sobre o comportamento deles, né, sobre a trajetória dos ensinos, procedimentos teocráticos, práticas, né, e ministério de pregação destas religiões. São preocupações, né, que são levantadas. Neste momento, as preocupações, por enquanto, são conduzidas essa pesquisa até produzir os resultados finais objetivados. Mas no decorrer deste processo de execução das próximas etapas, estas questões que são levantadas, elas são muito relevantes. E antes de eu publicar qualquer outra versão, eu preciso calcular todos os efeitos antes de eu publicar. Isso é interessante. Calcular os efeitos sobre os cristãos, sobre os não cristãos, os efeitos sobre a minha vida, a minha reputação também como cristão, a minha reputação também como cientista. Todos os efeitos têm que ser calculados. Os efeitos éticos, os efeitos legais, tudo isso tem que ser calculado antes de publicar alguma coisa. São questões levantadas. Isso a gente tinha mencionado no desenvolvimento, por isso eu desenvolvi, decidi abordar aqui. Quanto às limitações, eu já abordei, né, no desenvolvimento, que é em relação à questão das três técnicas psicoterapêuticas selecionadas como metodologias a serem empregadas nas suas etapas, né? A saber, a constelação familiar, a terapia regressiva de memória, a terapia progressiva de memória, delas serem pseudocientíficas, consideradas pseudocientíficas. Mas assim, essa afirmação que elas são pseudocientíficas é questionável também. É questionável. Por exemplo, eu fiz um artigo sobre técnicas psicoterapêuticas bioenergéticas, ele foi aprovado numa revista Qualis B2, né? Está no Prelo atualmente. E nela eu abordo a constelação familiar, TRPM, hipnose, entre outras técnicas que são igualmente consideradas não sistêmicas, holísticas, métodos alternativos, tanto quanto a constelação familiar, TRPM, mas que, embora sejam consideradas pseudociência por alguns, por outros são consideradas ciência. E eu expliquei as razões pelas quais elas são consideradas pseudocientíficas para alguns e científicas para outros. E eu apontei lá algumas razões que são válidas, porque elas são consideradas científicas, mas várias razões são válidas porque elas são consideradas científicas. Então, elas, a meu ver, elas estão transitando entre ciência e pseudociência. Elas não são de todo pseudocientíficas, mas também não são de todo científicas. Então, as razões que estão lá nesse artigo técnicas psicoterapêuticas energéticas, que foi publicado, está no Prelo, né? Foi produzido em inglês, né? E enviado para essa revista B2 e em breve estará publicado. Então, vale a pena ler esse artigo lá para entender as razões pelas quais cada uma dessas técnicas são consideradas ou científicas ou pseudocientíficas. Isso é questionável. É preciso entender bem, né, cada uma das razões, né, as provas existentes, né, para conformar ou não cada uma das razões, para poder se afirmar se cada uma é científica ou não. Mas é claro, é possível que a constelação familiar TRPM sejam validadas estatisticamente. É possível. Eu acredito nessa possibilidade, né? Pelo entendimento da estatística que eu tenho, embora eu não tenha como baixar a estatística fiscal, pelo entendimento que eu tenho de estatística, né? Existem procedimentos específicos, por exemplo, o SPPS, que faz análise de conformidade, questionários específicos, né? Para validar a consistência interna dele. Então, assim, dá para se elaborar um questionário, né, estruturado para se aplicar nestas sessões psicoterapêuticas, né, de constelação familiar TRPM, mas questionário tem questões-chave que tem uma consciência interna elevadíssima, né? Que dá para ser testada pela análise de conformidade lá no SPPS.
e questões que sejam quantificáveis, que possam ser submetidas a análise estatísticas diferenciais, né, as quantitativas, como por exemplo a análise de correlação, análise de regressão, as diversas análises de regressão, análise de variância, análise de sensibilidade, teste de hipóteses, dentre outras análises inferenciais, né, para poder validar, né, os resultados colhidos por esse questionário nas sessões psicoterapêuticas, né, que utilizam o processo familiar TRPM. Dá para fazer várias sessões com cada uma dessas técnicas, né, com base nesse questionário, com uma confiabilidade elevadíssima, um grau de consistência elevado, né? E realizar análises diferenciais com base nos resultados para validar essas técnicas. E uma vez validadas essas técnicas, os resultados dessas sessões, né, lógico, as perguntas elas não vão ser só com o objetivo de validar, já vão ser com o objetivo de validar a teoria da comunicação. Então, tem que ser perguntas muito bem direcionadas, né? Visando não só o objetivo de validar técnica específica, mas também validar a teoria da comunicação. Então, quando eu chegar na elaboração desse questionário, eu vou pensar criteriosamente como meu orientadora, em questões-chave, uma quantidade de questões que seja suficiente, né, para alcançar os objetivos, né? E vamos analisar a confiabilidade de cada um dos questionários, né? Lógico, uma pesquisa como essa tem que ser submetida ao conselho de pesquisa do CEP, né? Lógico, né? Porque vai envolver seres humanos, né? Quem vai aplicar essas técnicas não sou eu, claro que não sou psicólogo nem psicanalista, vai ter pessoas habilitadas, né? Preferencialmente psicólogos, né? Com CRP ativo, né? E eu vou propor, né, para esses profissionais, para o meu orientador, que eu participe dessas sessões, né, para colher os dados, né, dentro dos padrões éticos e legais. Né? E aí, uma vez coletando esses dados, né, talvez o próprio psicólogo, o psicanalista, ele colhe esses dados do paciente e observe, né, em cada uma das sessões, né? Lógico que serão gravadas, né? Transcritas, inteligência artificial, né? E será submetida a análise de conteúdo, né? Pode ser submetida a análise psicométrica, enfim, né? Uma fase quantitativa, depois para depois passar a fase quantitativa, um uso de abordagem quantitativa com análise estatísticas diferenciais. Dá para fazer isso tranquilamente. Então, assim, é uma pesquisa que vai exigir muito rigor metodológico, muito esforço, tempo, né, uma equipe multidisciplinar, profissionais de psicologia, profissionais de teologia, ciência da religião, né? A minha participação é fundamental, né? No momento das análises estatísticas, o ideal é que o doutor de estatística valide os resultados, né? Para eliminar os viés da pesquisa, né? Para que realmente essa teoria seja científica. Tá? Então, assim, essa pesquisa ela pode ser conduzida em mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Enfim, é uma pesquisa muito interessante, né, que tem o potencial de trazer contribuições significativas, né? Teóricas, empíricas e metodológicas. Né? É possível até pensar em algo gigante, revolucionar o entendimento da vida humana e sua relação com o livre-arbítrio, talvez para se pensar de repente em comprovar a existência e inexistência de Deus, né, e seus efeitos sobre o humano. É uma coisa, mas isso é muito gigante. Isso vai além dos polos objetivos dessa teoria. Algo talvez vai depois. Né? O objetivo dessa teoria é testar essas 5 hipóteses principais, né, e responder se a vida humana é predestinada a resultar ou não, que as evidências apontam nessa direção, e por quem ela teria sido predestinada. A ideia é essa. Né? Depois, uma vez feito isso, muitos objetivos, né, gerais e específicos podem ser delineados, novas pesquisas surgirão, né? Outros pesquisadores podem vir a participar dessa pesquisa, podem criar outros projetos de pesquisa baseados nela, enfim, influenciados por ela, enfim, são muitas possibilidades. Então, esses são os pontos essenciais para esse vídeo de encerramento. Agora, para não deixar de destacar, né? Saliento, né, que todos os
profissionais deste curso, né, todos os professores, inclusive eu, né, tutores, estamos à disposição a todos os alunos e alunas para respondermos perguntas, né, relacionadas à teoria da predestinação, sobre os materiais didáticos propostos, né, disponíveis, né, PDF, Word, Excel, PowerPoint, vídeos retirados do YouTube, né, enfim. Nós estamos aqui prontos para tirar dúvidas. Né? As dúvidas mais podem ser tiradas com os próprios colegas, incentivamos esse network, né? Essa interação, mas as dúvidas mais complexas conosco. Como encerramento, agradeço a participação de você, caríssimo aluno, caríssima aluna, por ter chegado até aqui, por ter assistido todos os vídeos, acompanhado os materiais, realizado todas as atividades. Né? Espero que você já tenha aprovado nas atividades anteriores e que seja aprovado na avaliação final. Este curso ele é livre, né? Você sai com o seu título livre, né? Desse curso de teoria da predestinação, mas assim que ele vier a ser reconhecido pelo MEC, né? Como pós-graduação, você sai com o título de especialista em teoria da predestinação. Um curso totalmente original, novo. Né, no momento, né, que pode se tornar, né, uma referência, né, para que outros cursos com essa temática possam ser criados, desenvolvidos, né, ministrados também. Por fim, após fazer os agradecimentos e as considerações finais para este curso, eu incentivo, né, estimulo todos os estudantes, né, os alunos, né, você que está me assistindo, para continuar explorando questões teológicas, filosóficas, psicanalísticas, estatísticas, né, que possam te ajudar a aprender essa teoria, esta etapa e outras etapas dessa teoria, né, que serão desenvolvidas, publicadas também. Né, e para compreender melhor a vida humana, o livre-arbítrio, a relação que essa teoria tem com o livre-arbítrio, com a existência de Deus, com os atributos de Deus, com a religião que você prega. Essa teoria, ela tem o poder de ser útil, né, não só na sua vida pessoal, mas também na sua vida como um todo, inclusive na sua vida religiosa. Né, pode ampliar, né, ela amplia o entendimento que você tem da Bíblia, o entendimento que você tem das doutrinas da sua religião, né? E por mais que você esteja numa religião e diga, mas se eu acreditar em algo diferente dos meus religiosos, eu estou sendo contra Deus. Mentira. Uma coisa é você acreditar em Deus, entender os ensinamentos de Deus e viver esses ensinamentos na sua vida. Outra coisa é você seguir o seu pastor fala, o padre fala, o ancião fala, o Dalai Lama fala e achar que isso significa que você está servindo a Deus. Não, são coisas completamente distintas. Por exemplo, se o líder religioso é casado, né, você também é casada, né? Você é uma mulher casada e ele te chama para sair e ele quer ficar com você. Se você entender que se você recusar, você está recusando a vontade de Deus, então é porque você não está servindo a Deus. Você está ali para servir o pastor, o padre, o ancião, o Dalai Lama, seja lá quem for. É isso, está na sua religião para quê? Para servir a Deus ou para servir o líder, lá, o seu pastor? Se o seu pastor mandar você processar alguém, você processa? Se ele mandar você matar alguém, você mata? Né? Se ele ler um texto bíblico e interpretar de modo diferente, você não questiona. Se você questionar e falar que está questionando Deus, você abaixa a cabeça como se ele mandasse você. Se você faz isso, é porque você não é cristão. Quem é cristão jamais tolera a injustiça e vai questionar isso prontamente. Mesmo que você fosse religioso, se não estiver coerente com a Bíblia, você vai questionar. Se for algo criminoso, você pode até processar. Então são só spoilers para entender. Muito obrigado por continuar até aqui. Excelente final de curso a todos.